Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José, e vamos para mais um dia da nossa leitura bíblica em 100 dias. Olha que bênção, estamos lendo esta versão NTLH e nova tradução na linguagem de hoje, e já estamos aqui no capítulo 3 do primeiro livro dos Reis. Vamos dar sequência aí, mas antes eu preciso incentivar você que está passando aqui pela primeira vez. Talvez você foi convidado, compartilharam contigo este canal ou passando por aqui, nos encontrou, lemos a Bíblia diariamente, temos aí algumas playlists aqui no canal onde você pode escolher a versão que você quer ler conosco. E também aulas de escola bíblica dominical, outros devocionais assim por diante. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu joinha, abençoe este canal para que nós possamos crescer e também incentivar outras pessoas a terem conhecimento, lerem a palavra de Deus. Antes de darmos início à leitura, quero orar com você. Querido Deus, graças te dou, ó Pai, pelo dia, pela vida, pela saúde, pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Fica conosco, Senhor. Manifesta o teu querer sobre nossas vidas hoje e sempre. Amém. Primeiro livro dos Reis, o capítulo é o 3, diz o seguinte: Salomão fez um acordo com Faraó, rei do Egito, casando com a sua filha. Ele a levou para morar na cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio e a construção do templo e das muralhas em volta de Jerusalém. Ainda não havia sido construído um templo para Deus, o Senhor, e por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai, mas também matava animais e os oferecia sacrifícios em vários altares nos montes. Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: O que quer que eu lhe dê? E ele respondeu: Tu me mostrastes grande amor por Davi. Tu mostrastes grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel, honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa em seu lugar. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça, a saber a diferença entre bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riqueza, ou morte dos teus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois.
mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honra, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu lhe darei vida longa. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então ele foi para Jerusalém, ficou diante da arca da aliança, apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Certo dia, das duas prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão. E uma delas disse: Ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz ao menino e ela estava lá comigo. 2 dias depois do menino, 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz ao menino. Somente nós duas estávamos na casa, não havia mais ninguém lá. Uma noite ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia, pegou meu filho e colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era meu filho. Mas a outra mulher diz: Não é verdade, pelo contrário, meu filho é o que está vivo e o seu é o que está morto. E a primeira mulher respondeu: Não, não, a criança morta é a sua e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse: Cada uma de vocês diz que a criança viva é sua e que a morta é da outra. Então mandou buscar uma espada e, quando a trouxe, disse: Cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma destas mulheres. A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse: Por favor, senhor, não mate o meu filho. Entregue-o a esta mulher. Mas a outra disse: Pode cortá-lo em 2 pedaços. Assim ele não será nem meu e nem seu. Salomão disse: Não matem a criança. Entregue o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão, e aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4. Salomão foi rei de todo o povo de Israel. Os seus altos funcionários foram estes: sacerdote Azarias, filho de Zadok, escrivão Eliorefe e Aias, filhos de Sisa, conselheiro do rei, Josafá, filhos de Aiude, comandante do exército, Benaías, filho de Joiada, sacerdotes Zadok e Abiatar, chefes dos administradores dos distritos, Azarias, filho de Natã, conselheiro particular do rei, sacerdote Zabude, filho de Natã, encarregado dos serviços do palácio, Aizar, encarregado dos trabalhos forçados, Adonirão, filho de Abidá. Salomão nomeou 12 homens como administradores dos distritos de Israel. Eles forneciam alimentos dos seus distritos para o rei e o seu palácio, e cada um deles tinha o dever de fazer isso durante um mês no ano. São estes os nomes desses 12 administradores dos seus distritos: Ben-Ur, na região montanhosa de Efraim; Ben-Dequer, as cidades de Maás, Salabim, Bet-Semes, Elon, Bet-Anã; Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filha de Salomão;
toda a região de Dor. Baaná, filho de Ahilud, da cidade de Taanac, Megido e toda a região que ficava perto de Bet-San, perto da cidade de Sartã, ao sul da cidade de Israel, até as cidades de Beel-Meolá e Joquemeão, Ben-Geber, na cidade de Ramote, da região de Gileade, e os povoados de Gileade, que pertenciam ao grupo de famílias de Jair, descendente de Manassés, e a região de Agobe, em Bazã, onde havia ao todo 60 cidades grandes, cercadas de muralhas e com barras de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ido, o distrito de Manaim. Ahimaás, que era casado com Basemate, outra filha de Salomão, o território de Naphtali. Baaná, filho de Ussai, a região de Asser e a cidade de Bealote. Josafá, filho de Parua, o território de Issacar. Simei, filho de Elá, o território de Benjamim. Geber, filho de Uri, da região de Gileade, que havia sido governada por Seom, o rei dos amorreus, e por Og, rei de Bazã. No território de Judá também havia um administrador. O povo de Judá e o de Israel era tão numeroso como os grãos da areia da praia do mar. Eles comiam, bebiam e eram muito, muito felizes. Do reino de Salomão faziam parte todas as nações que havia desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam impostos a Salomão e foram dominados por ele durante toda a sua vida. Os mantimentos que Salomão precisava todos os dias eram 3.000 quilos de farinha de trigo, 6.000 quilos de farinha de outros cereais, 10 bois gordos, 20 bois de pasto, 100 carneiros, fora veados, gazelas, corços, aves domésticos. Salomão dominava toda a região a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa do Eufrates até a cidade de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Todos os reis a oeste do Eufrates eram dominados por ele e ele estava em paz com todos os países vizinhos. Durante a vida de Salomão, o povo de Judá e de Israel viveu em segurança e de uma ponta do país à outra, cada família tinha os seus pés de uva e de figo. Salomão tinha 4 baias para cavalos dos seus carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Os seus 12 administradores regionais, cada um no seu mês, forneciam os alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para aqueles que comiam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada. Cada um também fornecia sua parte de cevada e da palha onde eram necessárias para os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais do trabalho. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e conhecimento tão grande que não podiam ser medidos. Salomão era mais sábio que qualquer homem do Oriente ou do Egito. Ele era mais sábio que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filho de Maol, e a sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. Ele escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Falou de árvores, plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que cresceu nos muros
cresceu nos muros. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão, dos peixes. Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvi-lo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 5. Irão, rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi. Quando soube que Salomão era o rei em lugar de seu pai, enviou embaixadores a ele. Então Salomão mandou Irão a seguinte mensagem: Você sabe que Davi, meu pai, teve muitas guerras contra nações ao seu redor. Versículo 3. Você sabe que meu pai Davi teve muitas guerras contra as nações ao seu redor. Por isso, ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor, seu Deus, enquanto este não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos. Mas agora o Senhor me deu paz. Todas as guerras e fronteiras, eu não tenho inimigos, não há perigo, ataques. Deus prometeu o seguinte a Davi, o meu pai: o seu filho, que vou pôr como rei depois de você, construirá o templo para mim. Portanto, eu resolvi construir o templo para a adoração do meu Deus, o Senhor. Por isto, mande cortar cedros do Líbano para mim. Os meus operários trabalharão junto com os seus, e eu pagarei aos seus operários o quanto você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar árvores, tão bem como a sua gente da cidade de Sion. Quando recebeu a mensagem de Salomão, o rei Irão ficou muito contente e disse: Louvado seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no lugar dele como rei daquela grande nação. Depois mandou dizer a Salomão o seguinte: Recebi a sua mensagem, vou atender seu pedido. Vou providenciar os cedros e os pinheiros. Os meus operários levarão as toras do alto dos montes do Líbano até o mar e farão jangadas com elas. Depois as levarão beirando o litoral até o lugar que você escolher. Ali os meus operários desamarrarão as toras e os seus operários tomarão conta delas. E eu gostaria que você fornecesse a alimentação para os meus operários. Assim, Irão forneceu a Salomão toda a madeira de cedro de pinho que ele pediu, e cada ano Salomão forneceu a Irão 2.000 toneladas de trigo, 400.000 litros de azeite de oliva puro para alimentar os homens dele. O Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu sabedoria a Salomão. Havia paz entre Irão e Salomão. Eles fizeram um acordo entre si. O rei Salomão convocou todo o Israel, em todo Israel, um grande grupo de 30.000 trabalhadores forçados e pôs Adonirão como chefe deles. Salomão dividiu esses trabalhadores em 3 grupos de 10.000 homens. Cada grupo passava um mês no Líbano e 2 meses em casa. Salomão também mandou à região montanhosa 80.000 homens a fim de cortar pedras e 70.000 homens para carregá-las. Ele colocou 3.300 chefes para dirigir o trabalho deles. Obedecendo a ordem do rei Salomão, eles cortaram grandes pedras de boa qualidade para o alicerce do templo. Os trabalhadores de Salomão e de Irão e alguns homens da cidade de Biblos prepararam as pedras e a madeira para a construção do templo. 1 Reis, capítulo 6.
480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zive. No 2º mês, Salomão começou a construir o templo. O templo media 27 metros de comprimento por 9 de largura por 13,5 de altura. A sala da entrada media 4,5 metros de comprimento por 9 de largura. Isso é a mesma largura do santuário. As paredes do templo tinham janelas que eram mais estreitas do lado de fora do que do lado de dentro, encostados nos lados e nos fundos do Templo de Salomão. Construiu 3 andares de salas, cada andar medindo 2,20 metros de altura. As salas do andar de baixo tinham 2,20 metros de largura e as do andar do meio tinham 2,60 metros de largura e as do andar de cima 3,10 metros de largura. Em cada andar, as paredes do templo eram mais finas do que as do andar de baixo. Assim, as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nas paredes. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras, para que assim, durante a construção, não se ouvisse barulho de martelo, machados ou qualquer outra ferramenta. A entrada para as salas do andar térreo ficava no lado sul do templo e havia escadas para subir no 2º e ao terceiro andares. Assim, o rei Salomão terminou a construção do templo, colocando um forro feito de vigas e tábuas de cedro. Salomão construiu 3 andares de salas encostadas nas paredes do templo e ligados com elas por meio de vigas de cedro. Cada andar media 2,20 metros de altura por meio das vigas de cedro. Cada andar media 2,20 metros de altura por meio das vigas. Ok. Versículo 11. O Senhor Deus disse a Salomão: se você obedecer todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo e nunca os abandonarei. Assim, Salomão terminou a construção do templo. As paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto, e o assoalho feito de pinho. Na parte de trás do templo foi construída uma sala inteira, que foi chamada de Lugar Santíssimo. Ela media 9 metros de comprimento e era separado por uma divisão feita de tábuas de cedro que iam desde o chão até o teto. O lugar santo, que ficava em frente ao lugar santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. A forração de cedro era enfeitada com entalhes em forma de cabaças e de flores. Toda a parte de dentro da sala era revestida por cedro para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo. Como já foi dito, na parte de trás do templo foi feita uma sala, o lugar santíssimo, para nela ser colocada a arca da aliança de Deus. Essa sala media 9 metros de comprimento por 9 de largura por 9 de altura e era toda revestida de ouro puro. O altar era revestido com as tábuas de cedro e do lado de dentro do templo
era revestido de ouro, e na entrada do lugar santíssimo foram colocadas correntes de ouro. Essa sala também era revestida de ouro, todo o templo por dentro, também o altar do lugar santíssimo, eram revestidos de ouro. Foram feitos 2 querubins de madeira de oliveira, os quais foram colocados no lugar santíssimo. Cada um deles media 4,40 metros de altura. Os 2 querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha 2 asas, e as 2 asas media 2,25 metros de comprimento. Assim, a distância da ponta e das suas asas até a outra era de 4,5 metros. Os 2 querubins foram colocados no lugar santíssimo. Eles estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava na parede e a asa do outro tocava na outra parede. E no meio da sala, a asa de um tocava na asa do outro. Os 2 querubins eram folhados a ouro. As paredes do lugar santo e do lugar santíssimo eram todas enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. Até mesmo o assoalho da sua divisão era revestido de ouro. Na entrada do lugar santíssimo foi colocada uma porta dupla feita de madeira de oliveira. No alto das ombreiras formaram um arco em ponta. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. As portas, os querubins, as palmeiras eram folhadas a ouro. Para a entrada do lugar santo eram feitos batentes retangulares de madeira de oliveira. Havia 2 portas, 2 folhas que eram feitas de pinho, enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores, e também eram folhadas a ouro. Em frente ao templo foi construído um pátio inteiro fechado por muros que tinham uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedra. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Zive, no 2º mês, no 4º ano do reinado de Salomão, no 11º ano do reinado de Salomão, no 8º mês, o mês de Bul, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Salomão também construiu o seu palácio e levou 13 anos para terminá-lo. O salão da floresta do Líbano media 44 metros de comprimento por 22 de largura, por 13,5 de altura. Ele tinha 3 fileiras de colunas de cedro, havendo 15 colunas em cada fileira com vigas de cedro que se apoiavam nelas. O teto era de cedro, estendendo-se até as despensas que eram apoiadas pelas colunas. Nas paredes de cada lado havia 3 fileiras de janelas. Todas as portas e todas as janelas eram quadradas, e as 3 fileiras de janelas de cada parede ficavam exatamente em frente às fileiras de janelas da parede do outro lado. O salão das colunas media 22 metros de comprimento por 13,5 de largura. Eles tinham um pórtico que era coberto e sustentado por coluna. A sala do trono, também chamada de salão do julgamento, onde Salomão julgava as questões, era forrada de cedro desde o chão até as vigas. Em outro pátio, atrás da sala do trono, ficava a casa onde Salomão morava. As construções eram do mesmo estilo uma das outras. Salomão também fez uma casa do mesmo tipo para sua esposa, filha do rei do Egito. Todas essas construções
e também o grande pátio foram feitos de pedras escolhidas desde o alicerce até a beira do telhado. As pedras foram preparadas na pedreira e cortadas sob medida, sendo os lados de dentro e de fora cortados com serra. Os alicerces foram feitos com pedras grandes preparadas em pedreira. Alguns tinham 3,5 metros de comprimento e outras 4,5 metros de comprimento. Por cima delas foram colocadas pedras caras, cortadas sob medidas e vigas de cedro. O pátio do palácio e o pátio interno do templo e a sala da entrada do templo tinham paredes feitas com uma carreira de vigas e de cedro para cada 3 carreiras de pedras. O rei Salomão mandou buscar um homem chamado Hurã, um artífice que morava na cidade de Tiro e que era especialista em trabalhos de bronze. Seu pai, que já havia morrido, era de Tiro e também havia sido artífice especializado em bronze, e sua mãe era da tribo de Naftali. Hurã era um homem artífice inteligente e capaz. Ele aceitou o convite de Salomão e se encarregou de todo o trabalho em bronze. Hurã fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros de altura e 1,70 de diâmetro. As colunas da entrada do templo, ele fez 2 remates de coluna, cada um com 2,20 metros de altura, para serem colocadas no alto das colunas. O alto de cada coluna era enfeitado com um desenho de corrente entrelaçadas. As 2 carreiras de romãs feitas de bronze. Os remates das colunas tinham formato de lírios, mediam 1,80 metro de altura e foram colocadas numa parte redonda que ficava por cima do desenho de correntes. Em cada remate de coluna havia 200 romãs de bronze colocadas em 2 carreiras. Hurã colocou essas 2 colunas de bronze na frente da entrada do templo, que ficava do lado sul, se chamava Jaquim, e que ficava ao lado norte, se chamava Boaz. Os remates das colunas em forma de lírios feitas de bronze estavam no alto das colunas, e assim foi terminado o trabalho das colunas. Hurã fez um tanque redondo de bronze com 2,20 metros de profundidade, 4,40 metros de diâmetro e 13,20 metros de circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque havia 2 carreiras de cabaças de bronze que haviam sido fundidas todas em uma só peça junto com o tanque. Tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze que olhavam para fora. 3 olhavam para o norte, 3 olhavam para o oeste, 3 olhavam para o sul e 3 olhavam para o leste. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos. A sua borda era como a borda de um copo, curvando-se para fora como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 40.000 litros. Husam fez também 10 carretas de bronze. Cada uma media 1,80 metro de comprimento, 1,80 metro de largura, 1,30 metro de altura. Elas foram feitas de painéis quadrados que eram montados em molduras.
Nesses painéis haviam figuras de leões, touros, querubins. Nas molduras acima, abaixo dos leões, dos touros, havia desenhos de espirais em relevo. Cada carreta tinha 4 rodas de bronze, com eixos de bronze. Nos 4 cantos havia apoios de bronze para cada bacia. Os apoios eram enfeitados com figuras de espirais em relevo. No alto havia uma guarnição redonda para a bacia. Essa guarnição passava 45 centímetros para cima do alto da carreta e 18 centímetros por baixo para dentro dela. Ao redor dela havia entalhes. As rodas tinham 77 centímetros de altura. Elas ficam debaixo dos painéis e os eixos eram feitos em uma só peça com as carretas. As rodas eram como as rodas de uma carruagem e os seus eixos, bordas, raios e os seus cubos eram todos de bronze. Havia 4 apoios nos cantos debaixo de cada carreta, os quais formavam uma só peça com a carreta. Havia uma braçadeira de 22 centímetros ao redor do alto de cada carreta. Os seus apoiadores e os painéis formavam uma só peça com a carreta. Os apoios, os painéis eram enfeitados com figuras de querubins, leões e palmeiras que cobriam todo o espaço que havia ao redor dessas figuras. Havia desenhos em espiral. Foi assim, então, que as carretas foram feitas. Todas elas eram iguais, tendo o mesmo tamanho e formato. Hurã fez também 10 bacias de bronze, uma para cada carreta. Cada bacia tinha 1,80 m de diâmetro e a sua capacidade era de mais ou menos 830 litros. Ele colocou 5 carretas do lado sul do templo e outras 5 do lado norte. O tanque ele colocou no canto sudeste. Hurã fez também caldeirões, pás, bacias, e assim terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão para o templo do Senhor. Esta é a lista de tudo o que ele fez: 2 colunas, 2 remates em forma de taça que ficavam em cima das colunas, 200 desenhos de correntes entrelaçados em cada remate, 400 romãs de bronze das suas carreiras, de 100 ao redor do desenho de cada remate, 10 carretas, 10 bacias, um tanque, 12 touros que sustentavam o tanque, caldeirões, pás e bacias, todos os objetos destinados ao templo que Hurã fez para o rei Salomão eram de bronze polido. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição entre Sucote e Sartã, do vale do Rio Jordão. Salomão não mandou pesar esses objetos de bronze porque eram muitos, e por isso seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro: altar, mesa para os pães oferecidos a Deus e 10 castiçais que ficavam na frente ao lugar santíssimo, 5 do lado sul, 5 do lado norte, as flores, as lamparinas
e as tenazes, as taças, as tesouras de cortar, pavios, as lamparinas, as bacias, os pratos para os incensos, os braseiros, as dobradiças para a porta no lugar santíssimo e para a porta do templo que davam para fora. Todos esses objetos foram feitos de ouro. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, seu pai, havia separado para o Senhor Deus, isto é, a prata, o ouro e os outros objetos. 1 Reis, capítulo 8. Aí o rei Salomão convocou todos os chefes das tribos e dos grupos de famílias de Israel para irem encontrar-se com ele em Jerusalém, a fim de levarem a arca da aliança de Sião, a cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas reuniram durante a festa das barracas no mês de Itanim, que é o 7º mês. Quando todos os chefes chegaram, os sacerdotes pegaram a arca da aliança e levaram para o templo. Os levitas, os sacerdotes, levavam também a tenda da presença de Deus, com todos os seus querubins, para o templo. O rei Salomão, todo o povo de Israel se reuniram em frente da arca da aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas, touros, tantos que nem dava para contar. Então os sacerdotes levavam a arca para dentro do templo e colocaram onde devia ficar o lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins, pois as suas asas estendidas cobriam a arca e os seus cabos. As pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente do lugar santíssimo, mas não podiam ser vistos de nenhum outro lugar. Os cabos ainda estão ali até hoje. Dentro da arca estavam somente as 2 placas de pedra que Moisés havia colocado ali quando no Monte Sinai o Senhor havia feito uma aliança com os israelitas e depois que eles saíram do Egito. Quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo e a glória do Senhor e eles não puderam voltar para dentro, a fim de realizar os seus atos de culto. Salomão diz: Tu, ó Senhor, puseste o sol no céu, embora tivesse resolvido viver entre as nuvens escuras, mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Aí Salomão virou-se, olhou para o povo que estava de pé e pediu a bênção de Deus para o povo. Depois disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, meu pai, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei do Egito meu povo, eu lhe escolhi. Nenhuma cidade de outras tribos da terra de Israel para lhe construir um templo a fim de ser adorado nele. Mas escolhi você, Davi, para governar o meu povo. E Salomão continuou: Davi, meu pai, tinha planos de construir um templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem quando planejou construir o templo para mim, mas você não construirá. Será seu filho quem construirá o meu templo. Agora Deus cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai como rei de Israel. Construiu
o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Também separei o templo, um lugar para colocar a arca da aliança, onde estão guardadas placas de pedra de aliança que o Senhor Deus fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. Então, na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou na frente do altar, levou as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti em cima do céu, nem embaixo na terra. Tu cumpres a aliança que fizeste com o teu povo e lhes mostras o teu amor quando eles com todo o coração vivem uma vida de obediência a ti. Pelo teu poder cumpristes a promessa que fizeste a Davi, meu pai. No dia de hoje, todas as palavras da tua promessa foram cumpridas. Agora, ó Senhor Deus de Israel, eu te peço que cumpras a outra promessa que fizeste ao meu pai quando lhe destes para sempre haveria descendentes dele governando como rei de Israel, contanto que eles obedecessem com o mesmo cuidado com que ele obedeceu. Portanto, ó Deus Israel, faze com que se cumpra naquilo que prometeste a Davi, meu pai, teu servo. Mas será que, de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas aqui na terra? Tu és tão grande que não cabe nem mesmo no céu. Como poderia este templo que eu construí ser bastante grande para isso? Ó Senhor meu Deus, eu sou teu servo, escuta minha oração, atende os pedidos que faço hoje. Olha para o dia e de noite, para este templo, o lugar que escolheste para nele seres adorado. Ouve-me quando eu orar com o rosto virado para este lugar. Escuta as minhas orações, as orações de teu povo, quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, a tua casa no céu. Ouve-nos e perdoa-nos. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e for trazido até o teu altar deste templo, jurar que é inocente, ó Senhor, ouve do céu e julga os teus servos, castigue o culpado como ele merece, e declara que não tem culpa aquele que for inocente, recompensando-o como ele merece. Quando por ter pecado contra ti, o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, e quando ele se virar para ti e vier a este templo para te louvar e pedir o teu perdão, escute-o do céu, perdoa o pecado do teu povo e leva-o de volta para a terra que desde os seus destes aos seus antepassados. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, e eles se arrependerem e virar o rosto na direção deste templo, e olharem, te louvarem, depois que tiverem castigado, escuta-os do céu, perdoa os pecados do rei e do povo de Israel, e ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus, faze cair chuva sobre essa tua terra que deste ao teu povo para ser deles para sempre. Quando desta terra houver falta de alimento, ou houver pragas ou colheitas que forem destruídas por vento muito quente ou por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos inimigos, ou quando houver pestes ou doenças entre o povo, escuta as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo no seu coração o peso da desgraça, estender as mãos na direção deste templo e orar,
escuta a sua oração lá do teu lar no céu. Ouve o teu povo, perdoa-o e ajuda-o. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merece. Porque trata cada pessoa como merece, para que o teu povo te tema e te obedeça durante todo o tempo em que eles viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quando um estrangeiro que vive numa terra bem longe daqui ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito pelo teu povo, e vier adorar e orar e a ti com o rosto virado para este templo, ouve a sua oração lá do céu onde vives, escuta-o e faz tudo o que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer, temer, como fez o teu povo de Israel. Então eles ficaram sabendo que este templo que eu construí é o lugar onde deve ser adorado. Quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os seus inimigos, e o teu povo orar a ti, virados para esta cidade que escolheste, e para este templo que construí em honra do teu nome, escuta do céu as suas orações, os seus pedidos, ouve-os e dá-lhes vitória. Quando eles pecarem contra ti, e não há ninguém que não peque, na tua ira deixares que os inimigos deles os derrotem e os levem prisioneiros para alguma terra inimiga, longe ou perto daqui, ouve as orações do teu povo. Se ali naquela terra eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus, escuta as suas orações, ó Senhor. Naquela terra eles verdadeiramente, sinceramente se arrependerem e orarem a ti, virados na direção dessa terra que deste aos nossos antepassados, desta cidade que escolhem, e deste templo que construí em honra do teu nome. Escuta as orações deles, do teu lar no céu. Ouve-os e dá-lhes vitória. Perdoa os pecados do teu povo, que o teu povo tem cometido contra ti, e a sua revolta contra ti, e faze com que os seus inimigos os tratem com bondade. Eles são o teu povo que tiraste daquela folha acesa, o Egito. Ó Senhor nosso Deus, eu te peço que olhes com simpatia para o teu povo de Israel, e para que escutes as suas orações sempre que eles te chamarem, pedindo ajuda. Tu os escolheste entre todos os povos para serem teu povo, conforme lhes disse por meio do meu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos antepassados. Depois que Salomão acabou de orar, ao Senhor Deus, ele se levantou e ficou em frente do altar, onde havia estado ajoelhado, com as mãos levantadas para o céu. Então, em voz alta, pediu as bênçãos de Deus para todo o povo que estava reunido ali, e lhe disse: Bendito seja o Senhor, que deu paz ao seu povo, como havia prometido. Ele tem cumprido todas as abençoadas promessas que fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com nossos antepassados, que ele nunca nos deixe nem nos abandone, que Deus nos faça obedientes a ele,
para que sempre vivamos conforme Ele quer, obedecendo a todos os mandamentos, leis, ensinos que Ele nos deu aos nossos antepassados. Que o Senhor, nosso Deus, lembre sempre desta oração e dos pedidos que Ele fez, que Ele sempre tenha misericórdia do povo de Israel, do seu reino, e de acordo com os que precisam. Assim, todas as nações do mundo ficarão sabendo que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro, que vocês sejam sempre fiéis ao Senhor, nosso Deus, obedecendo todos os mandamentos e leis como fazem hoje. Então, o rei Salomão e todo o povo que estava ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ele ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas, como oferta de paz. Assim o rei e todo o povo dedicaram o templo ao serviço do Senhor. Naquele mesmo dia, Salomão separou, a fim de ser agradado para Deus, a parte central do pátio que ficava na frente do templo. Ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas, ofertas de cereais e a gordura dos animais que haviam sido trazidos como oferta de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para todas as ofertas. Naquela ocasião, ali no templo, Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante 7 dias a festa das barracas, e o povo era uma enorme multidão de pessoas que tinham vindo do país inteiro, desde a subida de Amate do norte até a fronteira do Egito no sul. Ao 8º dia, Salomão mandou ao povo para casa. Todos pediram as bênçãos de Deus para ele e foram embora, felizes por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado ao seu servo Davi e ao seu povo de Israel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9. Depois que Salomão acabou de construir o templo, o palácio e tudo mais que havia planejado construir, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele, como havia aparecido em Gibeão. O Senhor disse: Eu ouvi a sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo este templo que você construiu como lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei, se você me servir com um coração sincero e honesto como Davi, o seu pai, serviu e se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governada pelos descendentes dele. Mas se você ou seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e aos mandamentos que eu lhes dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu arrancarei de Israel o meu povo da terra que lhe dei. Também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruínas, e todos os que passarem perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com essa terra? E como com este templo?
E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou os antepassados deles do Egito. Eles saíram para outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda esta desgraça caísse sobre eles. Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu palácio. O rei Irão da cidade de Tiro havia fornecido a ele toda a madeira de cedro e de pinho e todo o ouro que ele precisou para esse trabalho. Depois terminaram as obras. Salomão deu a Irão 20 cidades na região da Galiléia. Irão foi vê-las e não gostou delas. Aí disse Salomão: então são estas cidades que você me deu, meu irmão. Por isso, aquela região é chamada até hoje de Cabu. Irão havia mandado para Salomão mais de 4.000 quilos de ouro. O rei Salomão usou trabalhadores forçados para construir o templo e o seu próprio palácio, para aterrar o lado leste da cidade, para construir muralhas de Jerusalém, para construir as muralhas de Jerusalém. Também usou estes trabalhadores para reconstruir as cidades de Azor, Megido, Gezer. Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado a cidade de Gezer, mandado seus moradores, que eram cananeus, e pondo fogo na cidade. Depois o rei de Egito tinha dado Gezer como presente de casamento à sua filha quando ela casou com Salomão. E Salomão construiu a cidade usando seus trabalhadores forçados. Salomão também construiu Bet-Horon de Baixo, Baalete e Tadmor, no deserto de Judá. Ainda reconstruiu a cidade onde armazenava mantimentos das cidades, onde ficavam seus cavalos e carros de guerra, tudo mais que ele quis construir em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Para esse trabalho forçado, Salomão usou os descendentes do povo de Canaã, que os israelitas não havia matado quando conquistaram o seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam amorreus, heteus, perizeus, heveus, jebuseus, e os descendentes deles continuavam escravos até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviam como soldados, oficiais, comandantes, capitães, carros de guerra, cavaleiros. 550 oficiais estavam encarregados dos trabalhos forçados, que eram causa das várias construções de Israel. Salomão aterrou do lado leste e da região que Salomão, repito o versículo de número 24. Salomão aterrou do lado leste da cidade depois que a sua esposa, filha do rei do Egito, se mudou para a cidade de Davi, no palácio de Salomão. Havia construído a ela 3 vezes por ano. Salomão oferecia sacrifícios e a serem queimados em ofertas de paz no altar que havia construído para Deus, o Senhor. Ele também queimava incenso ao Senhor. E assim Salomão terminou de construir o templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elat, no Golfo de Acaba. No país de Edom, o rei de Irão mandou alguns marinheiros competentes da sua frota de navios para navegarem junto com os homens de Salomão.
Eles foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 14.000 quilos de ouro. Primeiro livro dos Reis, o capítulo é o 10. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu todas, não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá, ouvindo a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído, e ela viu que a comida que ele servia na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização das pessoas que trabalhavam no palácio e os uniformes que eles usavam, viu os empregados que serviam nas festas e os sacrifícios que eles ofereciam no templo. Tudo isso a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei: tudo aquilo que ouvi no meu país a respeito de você e sua sabedoria é de fato verdade, porém eu não pude acreditar até que vi com meus próprios olhos. Acontece que não tinha me contado metade. A sua sabedoria, a sua riqueza são muito maiores do que ouvi dizer. Como são felizes as suas esposas, que sorte têm os seus servidores que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou rei de Israel. O amor dele por Israel é eterno, por isso ele tornou rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei presentes que haviam trazido mais de 4.000 quilos de ouro, de grande quantidade de especiarias, de pedras preciosas. Nunca mais veio uma quantidade tão grande de especiarias como a que a rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de Irão, que havia trazido ouro, prata de Ofir, também trouxeram lá uma grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer corrimão para o templo, para o palácio. Também fez harpas e liras para os músicos. Foi a primeira vez que se viu essa madeira de Israel, e até hoje nunca mais se viu ali madeira igual àquela. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu além de todos os outros presentes de costume. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. Todos os anos do rei Salomão recebia mais ou menos 23.000 quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes, dos lucros de comércio, dos impostos pagos pelos reis árabes, pelos administradores dos vários distritos do país. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 2 quilos de ouro. Ele mandou colocar
todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha 6 degraus, com figura de leão nas pontas de cada degrau, isto é, 12 leões ao todo. Atrás do trono havia uma figura de cabeça de touro, e do lado, cada um dos 2 braços do trono, havia a figura de um leão. Não havia existido um outro reino, um trono como este. Todas as taças do rei Salomão, que o rei Salomão usava para beber, era de ouro. De todos os objetos do salão de festa do Líbano eram de ouro puro. Não se usou prata, porque naquele tempo de Salomão esse metal era considerado sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajavam junto à frota de Irão. Cada 3 anos sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei, e pessoas do mundo inteiro queriam ouvir a sabedoria que Deus tinha dado. Todos aqueles que chegavam traziam um presente para ele, objetos de prata, de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas, e foi assim ano após ano. Salomão juntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata era tão comum como as pedras, e havia tantos cedros como as figueiras brabas que existiam nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos de Musri e da Cilícia, a importação de carros de guerra do Egito. Esses gerentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis heteus sírios, vendendo cada um por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres etéias, com mulheres dos países de Moabe, Amon, de Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque fariam com que o coração deles voltasse para outras deusas. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. Quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, como o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar de adoração a
Quemos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugar de adoração a todas as mulheres estrangeiras que queimavam incenso e oferecia seus próprios sacrifícios. O Senhor Deus de Israel havia aparecido a Salomão 2 vezes e lhe havia ordenado que não adorasse Deus estrangeiro. Mesmo assim, Salomão não obedeceu o Senhor, mas afastou-se dele. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse: Você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu os meus mandamentos. Por isso, eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado de seu filho, e não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo por causa do meu servo Davi, por causa de Jerusalém, que escolhi para ser minha cidade. O Senhor Deus fez com que Hadade se virasse contra Salomão. Hadade era da família do rei de Edom. Muito antes disso, quando Davi havia conquistado Edom, Joabe, o comandante do exército de Israel, havia ido até lá para sepultar os mortos. Ele e os seus soldados ficaram ali 6 meses, durante muito tempo, e mataram todos os homens de Edom. Somente escaparam Hadade e alguns escravos edomitas que pertenciam ao seu pai. Eles fugiram para o Egito. Naquele tempo, Hadade ainda era menino. Eles saíram de Midian e foram até Parã, onde ficavam eles saíram de Midian, versículo 18, de Midian, e foram a Parã, onde alguns homens se juntaram a eles. Então eles vieram para o Egito e foram falar com o rei Faraó, até rei daquele país. Este deu a Hadade um pedaço de terra e a sua casa e lhe forneceu comida. Hadade ganhou a amizade do rei e lhe deu a sua cunhada, irmã da rainha Táfnis, em casamento. A esposa de Hadade deu à luz a um filho chamado Genobate e foi criado pela rainha no palácio, onde ele morava com os filhos do rei. Um dia, no Egito, Hadade ficou sabendo que Davi tinha morrido e que Joabe, o comandante de seu exército, também estava morto. Então disse ao rei: Deixe eu voltar para minha terra. E o rei disse: Por que você quer voltar? Será que aqui está faltando alguma coisa? Por isso você quer voltar para sua terra? Não falta nada, respondeu Hadade, mas deixe-me ir. Então Hadade voltou para a sua terra, e como o rei de Edom foi um mau e feroz inimigo de Israel, Deus também fez com que Rezon, filho de Eliada, se revoltasse contra Salomão. Rezon havia fugido do seu patrão, o rei Hadadezer de Zobá, e tinha se tornado chefe de uma turma de bandidos. Isso aconteceu depois que Davi derrotou Hadadezer e matou os sírios que eram aliados dele. Rezon e os seus homens foram morar em Damasco, e ali eles fizeram rei da Síria. Rezon foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. Houve outro homem que se virou contra o rei Salomão. Foi Jeroboão, filho de Nebate, que era Zereda, no território da tribo de Efraim. Jeroboão era oficial de Salomão, e a sua mãe era viúva chamada Zerua. Esta
é a história da revolta de Jeroboão. Salomão estava aterrando o leste da cidade de Jerusalém e consertando as muralhas da cidade. Jeroboão era um jovem capaz. Salomão viu que ele trabalhava com vontade, então ele colocou como encarregado de todos os trabalhadores forçados no território da tribo de Manassés e Efraim. Um dia Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem e o profeta Aías de Siló se encontrou com ele sozinho na estrada, no meio do campo. Então Aías tirou a sua capa nova que estava usando, cortou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Fique com 10 pedaços, porque o Senhor Deus de Israel está lhes dizendo o seguinte: Eu vou arrancar o reino de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi para ser minha. Vou fazer isso porque Salomão me rejeitou em ter adorado deuses estrangeiros, Astarote, a deusa de Sidom, Quemos, deus de Moabe, e Moloque, deus de Amon. Salomão tem desobedecido e tem agido de maneira errada. Não tem guardado as minhas leis, as minhas ordens, como Davi seu pai guardou. Mas não vou tomar de Salomão o reino todo, vou deixar que ele governe enquanto viver. Eu farei isso por causa de Davi, meu servo, que escolhi e obedeceu os meus mandamentos e leis. Do filho de Salomão eu tomarei o reino e darei a você 10 tribos. Mas deixarei que o filho de Salomão fique com uma tribo, para que eu sempre tenha descendente de Davi reinando em Jerusalém, a cidade que escolhi, o lugar onde devo ser adorado. Jeroboão, eu vou fazer de você rei de Israel e você vai governar todo o território que quiser. Se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazer aquilo que eu aprovo, obedecendo às leis e os mandamentos que fiz ao meu servo Davi, então sempre estarei com você. Eu farei com que você seja rei, como fiz com Davi. Certamente farei com você, certamente o farei com que os seus descendentes governem depois de você por causa do pecado de Salomão. Eu castigarei os descendentes de Davi, mas isso não será para sempre. Por causa disso, Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito. Jeroboão ficou em com Sisaque, rei do Egito, e morou lá até a morte de Salomão. Todas outras coisas que Salomão fez e os seus atos e a sua sabedoria estão registrados nas histórias de Salomão. Ele governou 40 anos em Jerusalém como rei de todo o povo de Israel. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou lá. O povo da tribo do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão. E eles disseram: Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil,
nós seremos seus servidores. Roboão respondeu: voltem daqui 3 dias, e aí eu darei a minha resposta. E eles foram embora. Aí Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido conselheiros de seu pai, e perguntou: que respostas vocês me aconselham dar a este povo? E eles disseram: se o Senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que havia crescido junto com ele. Agora eram seus conselheiros. Que conselhos vocês me dão? Perguntou ele. O que é que eu digo a este povo que está me pedindo que eu torne suas cargas mais leves? Eles responderam: você deve dizer o seguinte: o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar com o novo rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos, e falou duramente com o povo. Como os jovens havia aconselhado, ele disse: meu pai fez com que vocês carregassem cargas pesadas, eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correias. Assim o rei Roboão não atendeu ao povo. O Senhor fez com que isso acontecesse para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aías, de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender seu pedido, começaram a gritar: abaixo Davi e sua família! O que foi que eles já fizeram por nós, homens de Israel? Vamos para casa, que Roboão cuide de si mesmo. Assim os israelitas e suas casas deixaram Roboão somente com o povo que morava no território de Judá. Então Roboão mandou Adonirão, encarregado dos trabalhos forçados, que fossem falar com os israelitas, mas eles os mataram a pedradas. Porém, Roboão saltou depressa para o carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época até hoje, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. Aí o povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado para o Egito, então eles convidaram para uma reunião e todo o povo fizeram rei de Israel. Somente a tribo de Judá ficou com os reis descendentes de Davi. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180.000 dos melhores soldados da tribo de Judá, de Benjamim, pois tinham intenção de sair para lutar contra as tribos do norte de Israel, e ser o rei delas de novo. Mas o Senhor falou com o profeta Semaías e mandou que ele desse a Roboão e a todo o povo das tribos de Judá o seguinte recado: não ataquem seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu quis, e eles obedeceram à ordem de Deus, o Senhor, e voltaram para casa. O rei Jeroboão de Israel cercou as muralhas da cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, morou um pouco de tempo ali, depois ele cercou de muralhas a cidade de Penuel. Então pensou: do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo sacrifícios ao Senhor Deus, o coração deles vão
cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Por isso ele fez 2 touros de ouro e disse ao seu povo: Já chega de ir a Jerusalém adorar a Deus. Povo de Israel, aqui estão os seus deuses que tiraram vocês do Egito. E colocou os touros de ouro em Betel e outro em Dan. E assim o povo pecou indo adorar em Betel e em Dan. E Jeroboão também construiu lugares de adoração no alto dos morros e escolheu sacerdotes, homens que não eram da tribos de Levi. Jeroboão também deu ordens para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do 8º mês, como festa que realizava no reino de Judá, no altar de Betel. Ele também ofereceu sacrifício aos touros de ouro que havia feito, e pôs ali em Betel os sacerdotes que serviam os lugares de adoração que ele havia construído nos muros no dia 15 do 8º mês, dia que ele mesmo havia escolhido. Foi a Betel e ofereceu um sacrifício no altar celebrado a festa que havia criado para o povo de Israel. Amém. Glória a Jesus por este período de leitura da palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando grandemente. Obrigado, Senhor Jesus. Tu és bom e maravilhoso. Obrigado pela saúde, pela vida e pela paz. Ensina-nos a tua palavra. Amém. Deus te abençoe.